Olá pessoal, como é que vai? Tudo em ordem? Eu sou o professor Wallace Magri, estamos aqui já com o nosso tradicional bate-papo do canal de YouTube do Educajus Cursos e dessa vez nós resolvemos dar uma arejada, nos nossos papos sempre relacionados em direito, em temas jurídicos. Nós temos hoje aqui o orgulho e a presença do professor Caio Fábio Portela. Ele é graduado em naturologia, ele fez mestrado em saúde pública, ele é coordenador do curso de naturologia da AMB Morumbi, das faculdades AMB Morumbi, e também é um dos membros da diretoria do Conselho Acadêmico de Saúde Integrativa. Professor Caio Fábio, é uma honra estar aqui contigo para bater esse papo, ensinar um pouco sobre saúde e qualidade de vida para os nossos assinantes. Como vai o senhor? Tudo bem, prazer é meu, é muito bom falar sobre esse tema, que é um tema que diz respeito a todos, a todas as áreas, uma coisa que a gente discute pouco ainda, tem muito que ser discutido sobre saúde, sobre integralidade, eu espero poder contribuir com as pessoas do canal. Muito bom. Me fala um pouco sobre essa formação em naturologia, qual é a especificidade dessa graduação, o que isso traz de específico na formação acadêmica de vocês? Bom, o naturólogo é um profissional da área da saúde, com uma graduação que trabalha com terapias complementares e medicinas tradicionais. Então, a gente tem uma formação de 4.000 horas, é uma graduação de 4 anos, que faz um trabalho de capacitar a pessoa para um olhar integral. Então, o profissional ele tenta sempre olhar de uma forma integral, multidimensional para o ser humano. Então, é uma formação ampla, com uma visão desespecializada, que a gente chama. Então, ao contrário da especialização, a gente procura ampliar a visão, olhar para outros aspectos. E o naturólogo trabalha muito com plantas medicinais, com recursos naturais para o cuidado e atenção à saúde, com alguns recursos das medicinas tradicionais, como a medicina chinesa, o Ayurveda, as técnicas das práticas das terapias externas, que são as práticas de massagem. Então, tem vários recursos dentro de um sistema integrado, que é o sistema da naturologia. Interessante, realmente, até para isso meio que serve como uma calibragem, um método alternativo ou complementar à medicina que nós temos ocidental, que é a medicina alopática, de medicamentos. Isso funciona dessa maneira, substituindo não, mas integrando, como que é? Então, a ideia, na verdade, esse é um tema bem interessante, que é a ideia de a diferença entre complementar, integrativo ou alternativo. A gente procura falar sempre do paradigma integrativo como um paradigma norteador hoje, porque a gente entende que o integrativo é quando a gente consegue juntar o melhor dos mundos, Então, eu tenho um conjunto de conhecimentos que no primeiro momento vieram do Oriente, que são as medicinas tradicionais orientais, como o Ayurveda, a medicina chinesa. Então, esse conjunto de saberes entra no Ocidente e começa a dialogar com a medicina científica contemporânea, que ela tem uma outra estrutura de teórica, uma outra base. Só que essa visão ela tem várias contribuições em relação ao olhar de saúde e ao cuidado que a medicina ocidental atual, contemporânea, que é a medicina que a gente encontra nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, tem, que ela acaba fazendo uma super especialização e ela desenvolve recursos muito importantes para o controle do sintoma e para quadros mais graves, mais agudos. No entanto, algumas outras lacunas do conhecimento que são recursos que a gente usa para trabalhar com quadros crônicos, para quadros complexos, onde a gente tem mudanças de estilo de vida, questões particulares do indivíduo que tem a ver com o biotipo dele, com características muito individuais. As medicinas tradicionais avançaram muito nisso. A Ayurveda e a medicina chinesa, por exemplo, fizeram um trabalho excelente nessa biotipologia e então a ideia do integrativo é juntar as duas coisas. Então, para o naturólogo, isso é natural. A gente vê na graduação, em paralelo, os saberes da medicina convencional, fisiologia, patologia, toda a estrutura teórica da matriz curricular de um curso de saúde convencional, junto com o olhar vitalista das medicinas tradicionais. Porque o foco delas é como aumentar a vitalidade do organismo, como recupera, aumenta a capacidade de recuperação que o indivíduo tem, Perfeito. que aquela pessoa já tem dentro dela,
Certo, pensando assim de um jeito leigo, né, como apenas alguém que pode ser beneficiado por isso, até para otimizar os resultados de tratamentos, etc., para que o meu organismo esteja melhor preparado para receber esse tipo de cura. Exatamente. Né? É não olhar tanto para a doença, mas olhar para como aumentar a saúde, e aí eu favoreço também a recuperação do quadro da doença, né? Porque com todo respeito, né, a cada um na sua área de atuação, indústria química e tudo, fica parecendo que a sociedade valoriza muito a questão do medo, da doença, e a gente fica muito atrás disso, né, atrás do remédio para cura e tudo isso, e a gente acaba esquecendo de que a gente tem a prevenção para boa parte desse tipo de doença que se vende, né, a tempo todo como um mercado da cura e tudo isso, e às vezes, talvez com repensando a nossa vida, a nossa qualidade de vida, isso poderia ser evitado, né? Sim. Esse é um tema interessante, né? O quanto que a maioria dos medicamentos vendidos, né, eles são medicamentos sintomáticos. E é cultural esse negócio. A gente está muito acostumado a fazer uma supressão do sintoma, né? Então eu tenho uma dor de cabeça, eu estou muito habituado a tomar um comprimido para desaparecer com a dor de cabeça. Só que a dor de cabeça, ela é um sinal do corpo, o corpo dando um alarme de alguma coisa, de alguma necessidade que eu não estou atendendo, né? E aí eu desligo o alarme e continuo fazendo o que eu estava fazendo. Quer dizer, é uma coisa muito maluca, né? Tá pegando fogo na sala, eu desligo o alarme de incêndio e continuo trabalhando. Quer dizer, o fogo uma hora chega em mim, né? Então a gente está habituado. A dor de cabeça pode ser por uma questão postural, ela pode ser porque eu tô nervoso com alguma coisa, ela pode ser alimentar, né? Eu como algo que não me faz bem ou não encaixa com a minha constituição. E aí eu esqueço de aprender com o sintoma e vou direto para algo que suprime, lá magicamente eu tomo uma pílula e continuo adoecendo. Na verdade, eu nunca cheguei na causa daquele desequilíbrio e continuei trabalhando com o sintoma. Então isso é uma bomba relógio, né? Eu vou acumulando dano ao longo do tempo até se estabelecer uma doença mais grave, que é a doença crônica, né? Então é muito comum esse quadro hoje, né? E é esse tipo de trabalho que vocês desenvolvem nesse conselho acadêmico de saúde integrativa? O consórcio. O consórcio acadêmico consórcio, de saúde integrativa, ele é um órgão de pesquisa que faz um trabalho de divulgação científica e de articulação, rede de pesquisadores, né? Então, a gente tem 3 consórcios no mundo nessa temática, que é o consórcio americano, tem o consórcio holandês e o consórcio brasileiro, que é o terceiro consórcio que faz esse trabalho de divulgação. É um órgão recente, mas é um órgão que tem um alcance internacional, né? E tem um trabalho que está muito articulado com órgãos como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o próprio governo. Então, fazendo um trabalho de divulgação das evidências, de promoção de pesquisas científicas na área e de agregação de redes de pesquisadores de várias universidades do mundo, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito dentro do consórcio acadêmico, né? E até que ponto as empresas, né, que geralmente as grandes empresas, pelo menos, elas contam com setores de medicina do trabalho e enfermeiras do trabalho, né, nos escritórios de advocacia, que é a maior parte do nosso público, trabalha muito com essas questões depois que a doença já se tornou um problema, inclusive jurídico. E aí nós gostamos de pensar que a prevenção seria sempre melhor. O advogado não precisa de ter um problema em concreto com uma pessoa para ter que atuar. E às vezes a prevenção seria a melhor escolha. As empresas já estão permeáveis a esse tipo de cura alternativa, de evitar que os seus funcionários eles tenham que ter uma doença crônica? Como que vem acontecendo isso no ambiente corporativo? Eu acho que a gente está chegando num ponto crítico, assim, tem vários elementos para responder essa pergunta, né? O primeiro elemento a gente está chegando num ponto crítico de esgotamento do nosso modelo de trabalho, modelo econômico, tem uma transição muito grande acontecendo, assim, as empresas estão numa sobrecarga, né? Quem está no mundo corporativo está vivendo um momento de extrema sobrecarga, né? Então, especialmente os executivos, as pessoas que estão em cargos de liderança, elas sofrem muito com um estresse crônico, assim. As pessoas têm data de validade, né? Elas duram X anos no cargo, depois elas espanam e ficam doentes ou sentem necessidade de mudar de vida, mudar de área, porque não aguenta, né? Então, isso é uma coisa que está ficando comum. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é uma questão cultural em relação à doença
como um processo de aprendizado, que é, na verdade, o que ela deveria ser. O processo de adoecimento, ele é um processo biográfico, né? Ele é um processo onde a gente aprende alguma coisa com ele, se transforma e vira uma pessoa melhor. Agora, se eu ignoro esse processo e vou atrás de uma solução mágica, que é um comprimido, alguma coisa que controle aquele sintoma e desligue o alarme, que eu não tenha que aprender ou mudar nada na vida, as pessoas consideram isso o quadro ideal. Só que o custo disso é desenvolver lá na frente um envelhecimento onde, você não tem uma questão de... Você não tem sabedoria para lidar com a queda da vitalidade. A tua vitalidade vai cair, você vai ter menos vitalidade disponível, você não vai ter sabedoria para lidar com essa queda de vitalidade. Então você vai ficar doente pra caramba. E 2, que é uma questão de você acumular essas doenças que estão sendo suprimidas, né? Então desligo o alarme ali, continuo comendo errado, continuo dormindo errado, continuo não respeitando os meus limites, e aí eu tenho uma doença crônica grave lá na frente, né? Por exemplo, câncer, por exemplo, outras doenças cardiovasculares, por exemplo, que estão ligadas a estresse, estão ligadas à ansiedade, estão ligadas a esse eixo psiconeuroimunoendócrino de uma forma muito expressiva, né? Perfeito. E aí o sono atrapalha, a pessoa começa a não conseguir guardar informações, não consegue ter uma tranquilidade. O advogado, que é uma área que vive sob grande pressão por conta da própria natureza do trabalho, às vezes o cara, ao invés de tentar eliminar o estresse, ele acha que é no estresse que ele produz. E isso é um veneno, né, para o corpo, para o organismo dele. Infelizmente, eu tenho muitos amigos que dos 42 aos 45 a gente acaba ouvindo tristes notícias a esse respeito, e que às vezes numa prevenção, né, numa mudança de estilo de vida, a gente poderia evitar muitas perdas, né? E a qualidade de vida é mais meditação, menos Ritalina, alguma coisa nesse sentido. E por fim, essa coisa da medicina Ayurveda, é assim que se fala? Sim. Que tem a ver, se eu não me engano, eu fui atrás um pouco disso porque também tive que mudar meu estilo de vida para poder ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Uma troca bem interessante. Tem a ver com isso, né? O próprio alimento já é a própria cura, às vezes, da gente, ao invés de se envenenar com o alimento para depois correr atrás de remédio. Então, talvez tudo isso começasse com esse autoconhecimento daquilo que eu ingiro e como eu faço isso para poder ter a saúde regulada. Será que podia dar alguns conselhos sobre isso de rotina? Sim, o Ayurveda, ele é muito especializado em biotipo, né? Então, todo o diagnóstico do Ayurveda, ele considera as características únicas do indivíduo, que tem a ver com os doshas, né? Então, eu tenho um conjunto de características que são do meu biotipo, né? Do que eu vim como carga genética, hereditária, né? E aí o tratamento ele é adequado a isso. E aí um conjunto de alimentos que me ajuda a me equilibrar, né? Apesar que eu considero também, junto com isso, os hábitos e o tipo de desequilíbrio que eu tenho, né, ali naquele momento. Então, o Ayurveda ele é bastante amplo para trabalhar essas questões de mudança alimentar, porque o alimento ele é uma forma de tratamento também para essa racionalidade, né? Então, só fechando uma coisa das empresas que a gente abriu e não fechou, Claro. As empresas elas têm começado a se sensibilizar para isso, até por conta de uma questão operacional e de custos, né? Sem dúvida. A gente tem aí um custo gigantesco de uma doença crônica ou de um afastamento, né? Então, um profissional que é afastado por entrar em burnout é um profissional que tem um custo alto, às vezes, né, para a empresa, né? Porque é um profissional que não está ali no quadro de trabalho, ele está em licença, ele tem um custo médico super alto. Verdade. Né? Então é uma questão, e a responsabilidade da empresa também lidar com essa relação de sobrecarga, né? Então quer dizer que nós temos muito a aprender, né, com essas formas alternativas de cuidado e cura. Desde já, professor, fica convidado a montar um curso aqui com a gente. Daqui a pouco vocês vão ter notícias a respeito disso. Eu estou intimando, né, já que sou advogado, para que participe e ajude as empresas, aos advogados, aos profissionais a terem uma vida mais adequada, a se respeitar mais e, com isso, produzir até mesmo melhor para o seu cotidiano e para as pessoas que precisam dos nossos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado. As portas sempre abertas para as suas visitas aqui, professor. Muito obrigado. Até a próxima.